Apocalipse, capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Apocalipse 19, verso 11, a seguir. Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon. Esse vai ser o assunto de hoje. Glória a Deus. Apocalipse 19, 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, ou melhor, o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quantos podem dizer amém? Nosso Deus, Deus da palavra viva, Deus da palavra pura, Deus da palavra perfeita, Deus da palavra maravilhosa, Deus da palavra transformadora, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso grande Rei, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque mais uma vez chegamos no momento da palavra, e eu quero rogar ao Senhor que o Senhor abra a porta da palavra com poder, trazendo revelação, Senhor, para que cada vez mais, fundamentados na tua palavra, a nossa alma esteja cada vez mais firme e segura nas promessas do Senhor. Que bênção é acreditar na Bíblia, que bênção é fazer da Bíblia a única regra de fé e conduta, que bênção é andar na luz da palavra, que bênção, Senhor, é estudá-la, que bênção é praticá-la, Pai. Por isso nos ajuda a, com todo respeito e reverência que a tua palavra merece, nos ajuda a estudar com amor as sagradas Escrituras. No nome
do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Sentem-se, por favor. Quem está em casa, pegue aí a sua Bíblia, se você não pegou ainda, se não deu tempo para acompanhar a leitura inicial em Apocalipse. E hoje, então, vamos estudar este assunto importante, a batalha do Armagedon. Essa palavra é uma palavra composta. A palavra, o primeiro radical com H, ar, significa monte, monte. E a palavra Magedon ou Magedon significa em hebraico Megido ou Megido. No grego, esta mesma palavra tem um outro significado, mas que tem tudo a ver com esse local. É um local muito grande, tem 30 quilômetros de comprimento por 22 quilômetros de largura. E a palavra Armagedon em grego significa vale das tropas ou reunião de tropas. Também é chamado de vale de Josafá ou Jeosafá. Depende da versão, né, que você tem. No hebraico não existem vogais, então existem essas pequenas variações na leitura. O grande vale de Josafá, onde vai acontecer então a última grande guerra mundial. A última grande guerra mundial acontecerá a partir deste lugar, porque essa batalha do Armagedon, ela acontece não só aqui é o lugar principal, aqui é o lugar central, mas ao mesmo tempo estão acontecendo outros conflitos em Jerusalém, ao sul de Israel. Durante a mensagem eu vou estar falando sobre isso. Israel, dentro da grande tribulação, continua sendo o centro das atenções na terra. Como a gente crê, nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, esse é o nosso credo. Nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, nesse momento da grande tribulação, a igreja estará glorificada, ela estará no céu, já não mais como noiva, mas ela estará lá como esposa, porque depois que a igreja for tirada da terra, passará pelo tribunal de Cristo, depois pelas bodas do Cordeiro, e depois ela vai acompanhar essa grande batalha que vai acontecer aqui na terra. Só a igreja não vem à terra, mas ela vai estar voltada, porque Jesus sim, Jesus vem à terra para essa batalha. Então é assim que nós cremos. E como a igreja não estará aqui na grande tribulação, o centro das atenções será assim o povo de Deus, Israel, a terra santa, Jerusalém, o centro das atenções mundiais durante a grande tribulação. Quero justificar porque nós temos que estudar sobre essa batalha. Estudar sobre esta batalha é muito importante, porque ao estudarmos estes fatos que vão acontecer, isto nos ajuda a viver uma vida tranquila, uma vida serena aqui na terra. Por quê? Porque o futuro é um problema para a humanidade. O futuro é um problema para as pessoas. Existem pessoas que são atormentadas por causa do futuro. Elas têm medo do amanhã, elas têm medo do futuro. Mas quem estuda a Bíblia, quem serve ao Senhor e tem a Bíblia como bússola, como indicador do caminho, essa pessoa pode ter total tranquilidade. Então, estudar sobre a batalha de Armagedon não tem como objetivo
assustar ninguém. Tem sim como objetivo mostrar que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele virá para fazer justiça na terra e demonstrar toda a sua fidelidade. Até esse presente momento, cerca de 75 a 80% das profecias bíblicas já se cumpriram. E quase todas que faltam estão relacionadas a Israel. Qual é a única profecia que falta para se cumprir para a igreja? O arrebatamento. A igreja está esperando só o cumprimento de uma profecia, o arrebatamento. Então a igreja está por uma profecia, por um evento, um grande acontecimento que nós chamamos de arrebatamento. As demais profecias estão praticamente todas relacionadas a Israel. Então, louvado seja Deus, glória seja dada ao seu nome, porque nós não precisamos viver atormentados, nós não precisamos ficar preocupados com o futuro, porque nós sabemos que o nosso Deus nos guardará em triunfo, em triunfo, em triunfo. Então, estudar a palavra de Deus é uma grande bênção. Eu já vou pedir para a primeira pessoa que quiser nos ajudar, fazer a leitura, microfone à disposição aqui na frente, 16 e 14 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 16, verso 14, vamos dar uma olhadinha sobre esta expressão. Apocalipse capítulo 16, verso 14, vamos entrar agora então diretamente no estudo da batalha do Armagedon. Apocalipse 16, 14 diz o que mesmo? São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Leia de novo, Benhur, porque eu tenho a impressão que está ok? Leia de novo. Vamos esperar um pouquinho, tivemos um probleminha técnico aí. Muito bem, eu vou ler aqui, obrigado, Benhur, depois eu te chamo de novo. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha citada nesse versículo é a batalha que nós estamos estudando, a batalha de Armagedon. Então está escrito que os reis de todo o mundo serão congregados para a batalha e eles vão encontrar naquele lugar o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ao versículo 16. Vamos fazer um teste se está funcionando o microfone? Vamos lá, o Benhur vai fazer esse favor para nós. Apocalipse, agora o versículo 16, e depois tu já fica por perto para ler outro texto. Apocalipse 16, 16. Então, esta batalha vai acontecer neste lugar que em hebreu ou hebraico se chama Armagedon, Monte Megido ou Monte Megido. É aceitável se dizer Armagedon ou Armagedon, tá? Então, essa pronúncia também é possível, essas duas variações.
Agora, por favor, Benhur, acha Joel, capítulo de número 3, versos 9 a 17. É uma leitura um pouquinho extensa, o Benhur vai ler bem devagarinho, mas é importante a gente observar que nesse momento está acontecendo o derramamento da sétima taça, a sétima taça da ira de Deus. Na Antiga Aliança, esse texto de Joel, capítulo 3, 9 a 17, ele também é muito esclarecedor. Aconteceu alguma coisa aqui comigo que voltou som tudo em mim aqui. Dá uma ajustada aí. Joel capítulo 3, 9 a 17. Faz favor, Benhor. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Até o 19. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e em Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Até aí. Tá bom, evangelista Benhur, muito obrigado. Então, este texto que acabamos de ouvir a sua leitura em Joel, é um dos textos da Antiga Aliança que deixa bem claro esta batalha. Conta aqui detalhes. E o foco você deve estar percebendo que é a reunião dos povos neste lugar, certo? Este lugar que é um lugar literal, é um lugar geográfico muito conhecido em Israel, e este lugar tem como característica, nesses 4.000 anos de história de Israel, tem como característica muitas batalhas. Os judeus conhecem esse lugar como um vale de sangue. Um vale de sangue. Muitas batalhas foram já travadas neste lugar. E a última grande batalha também será travada neste lugar. Esse lugar geograficamente fica mais ou menos, ele começa a mais ou menos 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. É um vale muito grande, um vale extremamente fértil. Desde 1948, Israel usa esse vale para plantação. E desde 1948, este vale serve não só para abastecer todo Israel com produtos que vêm da terra, né? Tomate, enfim, produtos da lavoura, mas também abastece boa parte da Europa. Então é um vale extremamente fértil, frutífero, grandes plantações existem neste vale.
que também é chamado de Vale de Jezreel. Vale de Jezreel. E muito perto dali também tem a famosa planície de Esdraelon. Esdraelon, uma grande planície perto das ruínas da antiga cidade do Megido, ou Megido, tá? Então, esse vale é muito lindo, você pode, a qualquer momento que você quiser, você pode conhecer esse lugar. Basta você ir lá no YouTube e fazer uma pesquisa, Vale do Megido, Vale de Jezreel, planície de Esdraelon, tudo vai apontar para esse mesmo lugar. Jesus foi criado na sua infância, juventude e fase adulta, bem pertinho deste lugar. Era um lugar extremamente conhecido por Jesus. Quando Jesus volta à sua terra e ele é desprezado, vocês devem lembrar que o texto diz que o povo, além de não crer nele, queria matar ele. E foram empurrando ele em direção a esse vale, lá em cima. É um lugar muito alto, você enxerga o vale lá embaixo, e foram empurrando ele, e ele teve que fazer uma manobra, pegar o caminho de Cafarnaum e escapar deles, porque não era chegada a hora dele morrer ainda. Então ele teve que se desvencilhar daquela multidão que queria matar ele, porque agora ele dizia que era filho de Deus. Não é mais uma relação com José e Maria e com os seus irmãos. Ele se apresenta como o Filho de Deus, e a incredulidade tomou conta ali, e foi tão terrível que, se Jesus não foge, eles tinham jogado ele penhasco abaixo. É nesse lugar muito conhecido por Jesus, o homem Jesus, e é nesse lugar que o Deus Jesus vai descer e vai pelejar sobrenaturalmente nessa grande batalha. Vamos a alguns propósitos e características desta batalha. Um dos grandes propósitos é mostrar o quanto o Supremo Criador está no controle de tudo. E a maior prova que ele está no controle de tudo é que ele vai rir. Ele vai ganhar essa batalha, que só aqui no Vale de Jezreel vai reunir 200 milhões de soldados. Só aqui nessa batalha vão ter 200 milhões de soldados inimigos. Parece que é muita coisa, mas a China já tem um exército de 200 milhões de soldados, certo? Não, parece não, é muita coisa, né? Eu só quero dizer que já existe na China um exército de 200 milhões de soldados. É muita gente, muita gente. Há quem diga que nos vários focos dessa batalha, os vários locais dessa batalha, vai reunir cerca de 500 milhões de pessoas para a guerra. É muita gente numa guerra só. Vamos ler Salmos 2, 1 a 6. Por favor, alguém faça essa leitura para a gente e observe como Deus vai pelejar rindo, zombando dos inimigos. Salmos 2, 1 a 6, bem devagarinho, para a gente pegar os detalhes deste salmo profético. Salmo 2, 1 a 6, vamos ouvir a leitura. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumundam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
Muito bem, então este texto é um texto profético que fala dessa batalha, e veja como Deus está muito preocupado com esta batalha, né? A preocupação dele é zero, é nenhuma. Ele vai se rir, ele vai zombar dos inimigos, como diz 2 Tessalonicenses 2,8. Como é que ele vai destruir todo o império do anticristo, todo o império do mundo inteiro que se voltar contra Israel, que está escrito lá na Bíblia, em 2 Tessalonicenses 2,8, ele vai fazer isso pelo assopro da sua boca. Então você pode imaginar a preocupação que Deus está, né, com essa batalha. Está muito preocupado com essa batalha que vai reunir tanta gente e que vai reunir tantos reis poderosos de toda a terra, principalmente aqueles que odeiam a Israel. Muito bem, outra característica importante acerca desta batalha de Armagedon é que essa batalha contribuirá para o estabelecimento do reino milenial de Cristo. Cristo vai reinar durante 1000 anos aqui na terra, e ele vai reinar desde Jerusalém. Esta batalha, ela é importante para esse fato, esse acontecimento, porque a partir da vitória de Cristo sobre todos os inimigos, ele então vai estabelecer o julgamento das nações. O que será o julgamento das nações? Todas aquelas nações que ajudaram Israel nesse momento de pressão, todas aquelas nações que abençoaram Israel, que não ofereceram resistência contra Israel, essas nações serão convidadas a entrar no milênio com Israel, certo? E haverá muitas nações que vão ter esse privilégio, porque não se levantaram contra Israel, abençoaram Israel, e por esse fato, Jesus, no julgamento das nações, depois da batalha, permitirá que essas nações entrem no reino milenial de Cristo. Quem lê para nós Apocalipse capítulo 20, do verso 1 até o verso 5, por favor, vamos ouvir a leitura. Apocalipse 20, do 1 ao 5. Ailton, baixa o microfone aí, para você não ficar erguendo os... Isso. Importante que a gente se preocupe aí em ouvir bem. Glória a Deus. Apocalipse 20, do 1 ao 5, olha o que diz o texto sagrado. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Muito bem, então, como vocês percebem, vai se cumprir uma vontade muito antiga de Deus. Que vontade é essa? Que Israel seja cabeça das nações e que através de Israel haja na terra um governo de justiça
e de paz e de prosperidade. Lamentavelmente, na história de Israel, Israel escolheu desobedecer a Deus, Israel escolheu imitar as nações, Israel adorou outros deuses, se prostituiu com os deuses das outras nações, e esse plano então ficou para o futuro. E com o estabelecimento deste reino de Cristo aqui na terra, Israel vai cumprir o seu propósito de ser esta nação santa, de ser este povo escolhido, adquirido, esse povo zeloso de Deus, e através de Israel, outras nações serão abençoadas. Mas o que é que vai estabelecer o limite para que esse reino seja confirmado? A batalha de Armagedom. O Senhor vence os inimigos e aí então estabelece o julgamento das nações e imediatamente começa o milênio. Então, os 7 anos da grande tribulação iniciam com o arrebatamento da igreja e terminam com o julgamento das nações. Nesse intervalo de 7 anos, acontece aqui na terra o reinado do anticristo, do falso profeta, a aliança do anticristo com Israel, que será rompida no meio da grande tribulação, quando então Israel vai descobrir quem de fato é o anticristo, e aí vai começar toda uma resistência, toda uma guerra, que culminará com a batalha do Armagedom, tá bem? E aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui para uma questão que também apavora o mundo, né? Vocês sabem que Hollywood já fez filme com esse nome, né? Armagedom. Existem livros com esse nome, existem literaturas com este nome, e secularmente, quem não estuda a Bíblia, quando pensa em Armagedom, pensa em fim do mundo. Sim ou não? As pessoas têm esse conceito de fim do mundo. Só que para elas, fim do mundo é fim do planeta Terra e fim da humanidade. Certo? Então, o fim do mundo será o fim do planeta Terra e o fim da humanidade. O que acontece? A batalha de Armagedom não determinará o fim da humanidade. Primeira coisa importante que você saiba: a humanidade vai ser dizimada, vai sobrar pouca gente? Vai sobrar pouca gente. O planeta vai sofrer um cataclisma como nunca antes? Sim. O planeta vai sofrer flagelos na grande tribulação jamais sofridos. Aqui, entre a 6ª e a 7ª taça, o texto de Apocalipse revela que haverá o maior terremoto da história da humanidade. Só esse terremoto vai causar um grande abalo na terra. Vai chover pedra, não vai ser granizo, vai chover pedras sobre a terra, pedras enormes, vão destruir muita coisa. Mas o que acontece? Importante que você entenda que vai sobrar gente, vai sobreviver gente, muita gente. Claro que a população da terra vai ser diminuída consideravelmente, ok? E também a terra vai sofrer tremendos abalos. Mas, imediatamente, o julgamento das nações, o Senhor vai restaurar a terra para o milênio. O Senhor vai restaurar a terra. E quando a gente estudar sobre o milênio, eu não sei se vai ser quinta que vem, na outra, não sei. Quando a gente estudar sobre o milênio, eu vou mostrar as características do milênio. E uma delas tem a ver com a restauração da terra. Vão se cumprir profecias de coisas que a gente, pelo menos a Miriam, gosta muito de ver. Pessoas que são adestradores de leões
e brincam com os leões, e deitam em cima do leão, e rola, e o leão lambe, né? E aquela coisa extraordinária. No texto de Isaías, isso vai ser comum. A ferocidade dos animais será retirada. E nós vamos ter um novo relacionamento com os animais. Nós não, perdão. Quem ficar aqui para o milênio, porque eu não quero saber nada disso aí. Eu quero saber do céu. Aleluia. Mas os habitantes do milênio vão ter coisas maravilhosas. Vai haver uma restauração da terra que vai ser algo extraordinário. Escute, ainda não é o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra só vai acontecer depois do quê? Já ensinei. Depois do juízo final. Lembra que a gente estudou sobre o juízo final? Então, depois do juízo do trono branco, Deus, pelo seu poder, vai criar novos céus e nova terra. Vamos ler Salmo 37, 28 e 29? Quem lê para a gente Salmo 37, 28 e 29, por gentileza? Salmos 37, 28 e 29. Léo, lê para nós aí, por favor. Salmo 37, 28 e 29. Vou pedir para você ler 2 vezes. Preste atenção, olha que legal entender esse texto aí sobre esse ponto de vista profético. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Glória a Deus. Então, esse texto é profético para esse povo que vai habitar nessa terra restaurada no milênio e depois vai habitar na nova terra que Deus vai fazer. Nós não temos nada a ver com isso, porque para nós também vai haver um novo céu. Então, nós não temos mais nada a ver com a terra a partir do arrebatamento. Então, o tempo de curtir a terra é agora, porque quando nós daqui partir, vamos para um lugar que não tem como descrever de tão extraordinário que é. Falando em mundo, preste atenção, você tem que entender, você tem que aprender isso. Por quê, pastor? Porque você precisa ensinar o que eu vou dizer agora. Ok? Falando em mundo, o que é fim do mundo? Você precisa explicar para as pessoas, quando você estiver falando sobre esse assunto. Por exemplo, uma pessoa pode te perguntar: ei, você é crente, né? Me diz uma coisa, você acredita em fim do mundo? Aí então você tem que dizer: olha, é o seguinte, eu acredito em fim do mundo, mas não como você acha que vai ser. Então você já fala essa primeira parte, não vai ser fim da humanidade, não vai ser fim do planeta Terra, não. Fim do mundo, irmãos, no conceito bíblico, é fim do sistema governado pelo maligno. A Bíblia diz, o mundo jaz. O que Jesus disse que Satanás é deste mundo? Ele é o príncipe deste mundo. Ele tem ao seu dispor um sistema anti-Bíblia, anti-Deus, anti-sagrado, anti as coisas que competem ao Senhor. Então, esse sistema que vai finalizar. A partir do momento que Jesus assumir as rédeas do governo mundial com a instauração do milênio, acabou.
Lá no fim do milênio, Satanás será solto para tentar os habitantes da terra por uma questão de justiça, porque hoje todo mundo é tentado pelo diabo. E os moradores do milênio, os habitantes do milênio na terra, não seriam. Então Deus vai soltar o tentador vai fazer o máximo que ele pode, certo? Para seduzir pessoas, e depois, definitivamente, ele vai ser lançado na sua casa final, e o último inimigo vai ser lançado junto, que é a morte. Entenderam até aqui? O fim do mundo existe? Existe, só que você tem que entender que é um conceito. Não é fim do mundo pensando em fim da humanidade, e nem fim do cosmos. Tá? Não, isso não existe. O que a Bíblia quer dizer com fim do mundo é que vai acabar o reinado do maligno sobre a humanidade. Vocês entendem isso? Então se preparem para ouvir o que vocês nunca ouviram até hoje. E por favor, já que é a primeira vez, tratem de memorizar e, se possível, escrever. Como é bom ver alguém vir para um estudo bíblico de caneta e papel. É muito gostoso, certo? Você nunca ouviu o que eu vou dizer agora, mas é muito importante que você nunca mais esqueça o que eu vou dizer agora. A principal tática do inimigo, de Satanás, consiste em duas ações. A principal estratégia de Satanás se divide em duas ações. Primeira, quem está no mundo, ele luta para que de lá não saia. Primeira estratégia de Satanás: não permitir que os que estão no mundo se convertam a Cristo. Não permitir que os que estão no mundo sejam transformados em igreja de Jesus. Essa é a primeira etapa da ação de Satanás. E ele cumpre bem? Ele cumpre bem, sim ou não, irmãos? Excelente. Ele é muito bom em prender as pessoas lá no mundo. Porque ele sabe que quem for transformado em igreja vai morar para sempre com Jesus no lugar que ele conheceu. Ele sabe que é bom. Ele sabe que é maravilhoso esse lugar. Então ele faz de tudo para que as pessoas não saiam do mundo. Ele faz de tudo para que as pessoas sejam amigas do mundo, amem o mundo, defendam o mundo. E se envolvam, se apeguem às coisas do mundo. Plano número 1 de Satanás. Plano número 2. Ele faz de tudo que está ao seu alcance para tirar as pessoas que estão na igreja e levá-las de volta para o mundo. Segunda estratégia de Satanás: ele faz de tudo para que as pessoas que estão na igreja sintam vontade de voltar ao mundo. E, lamentavelmente, eu preciso perguntar: será que ele é bom nisso também? É por isso que vai se salvar tão pouca gente, irmãos. É por isso que vai se salvar tão pouca gente. Porque o reino das trevas é muito organizado. Satanás tem uma astúcia fantástica. Só que ele usa tudo isso para o mal. Ele usa tudo isso para escravizar as pessoas, para prender as pessoas no pecado, para prender as pessoas no mundo, ao ponto de as pessoas acharem que estar no mundo é melhor do que estar na igreja. E aí o que as pessoas do mundo fazem com a gente? Zombam, debocham, chamam nós de povinho, bando de ignorantes, trouxa de pastor. E por que elas fazem isso? Porque elas estão seduzidas pelo diabo, elas estão iludidas pelo diabo.
E agora o diabo não ri. Mas quando essas pessoas forem lançadas no lago de fogo e passarem eternidade no sofrimento, então ele vai dar muita gargalhada. E ele vai dizer para essas pessoas: ô bando de trouxa. Quem é que era trouxa mesmo? Eram os crentes? Os besta eram os crentes? Os ignorantes eram os crentes? Não. Os idiotas foram vocês que trocaram Jesus por cachaça, trocaram Jesus por cerveja, trocaram Jesus por dinheiro, trocaram Jesus por trabalho, trocaram Jesus pela prostituição, trocaram Jesus pelos prazeres, e agora vocês vão se ferrar. Para quanto tempo? Para quanto tempo? Para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Então vejam que Satanás é muito eficaz. Número 1, para prender as pessoas no mundo, para que elas nunca entrem numa igreja. Para que elas acreditem que pastor é tudo ladrão, é tudo safado, é tudo sem vergonha, que a Bíblia é uma história de carochinha, é um livro fantasioso, cheio de lendas e mentiras. Que a igreja é lugar de fanáticos. Ele faz de tudo para que as pessoas desprezem a Bíblia, desprezem a igreja de Jesus. E ele consegue fazer isso muito bem, porque a maioria está no mundo, não está na igreja. Como se não bastasse, ele não para por aí. Quando ele perde uma alma que era dele para Jesus, ele se conforma? Não. Ele vai fazer de tudo para seduzir essa pessoa e tirá-la da igreja. E ele consegue? Ele consegue? Consegue. O que tem de gente que já passou pela igreja, já se batizou, já serviu a Jesus, e hoje estão comendo o pãozinho que o diabo amassa. E muitos deles já partiram para a eternidade desviados de Jesus. Muitos deles já partiram para a eternidade sem a igreja, sem a ceia. Sim ou não? Satanás é eficaz ou não é? Então por que o diabo não quer que falem dele? Porque ele é malandro. Não sei para que ficar falando do diabo. É tudo que ele quer. Que as pessoas ignorem a sua existência, a sua malignidade e o seu propósito. Porque enquanto as pessoas o ignoram, ele está que nem uma aranha construindo a sua teia. Que nem uma aranha construindo a sua teia. De repente a pessoa está tão apegada ao mundo que ela não consegue mais se desvencilhar do mundo. Ela até no entendimento quer Jesus, ela quer a igreja, mas ela não consegue. O laço do passarinheiro foi tão bem feito que ela vai morrer no mundo sem salvação. Que coisa, não é mesmo? Por isso que nós temos que resistir o diabo. E por isso que todos os dias, eu treinei a minha mente para isso. Eu abro os olhos, a primeira coisa que me vem à mente, a mulher de Ló. E por que eu faço isso? Porque Jesus mandou. Jesus mandou. Ele não mandou lembrar da mulher de Abraão. Ele não mandou lembrar da mulher de Davi. Ele não mandou lembrar da mulher de Jeremias. Ele não mandou lembrar da mulher de Daniel, nem de Jó. Ele mandou lembrar da mulher de Ló, que representa todas as pessoas que estão tão comprometidas com o mundo, tão ilhadas com o mundo, tão apegadas com o mundo, que elas não conseguem mais se desvencilhar. Mesmo que no entendimento elas saibam que a Bíblia é a verdade, que a igreja está certa, elas não conseguem, porque elas estão viciadas, acorrentadas nas coisas do mundo. Então não poucas vezes alguém chega para mim e diz: pastor, mas se eu quiser ser crente, eu vou ter que deixar o meu cigarrinho? Vai. Ô pastor, mas e se eu quiser servir a Jesus, eu vou ter que deixar os bailão? Vai. Ô pastor, mas e nem o rodeio? Não.
Você pode vir fumando, cheio de droga, pode vir como um alcoólatra, um viciado em bailão, boate, você pode vir tudo arrebentado, pode vir com a sua homossexualidade, com o seu lesbianismo, você será bem-vindo aqui e será amado, mas nós vamos te ensinar que Jesus transforma, liberta do pecado, da nova vida e põe no caminho da santidade. Só quem crê joga a mão para cima e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Então, meus irmãos, é importante que a gente ensine isso às pessoas, porque na cabeça delas, a batalha do Armagedon, ou então Terceira Guerra Mundial, e eu não disse que é a terceira, eu disse que é a última. Se liga nisso. Tá? Não saia por aí dizendo que eu falei que a batalha do Armagedon é a Terceira Guerra Mundial. Eu disse que é a última. Não disse que é a terceira. Uma outra hora eu falo sobre isso, tá bom? Então as pessoas pensam, quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, aconteceu o Armagedon, vai acabar a humanidade, vai acabar o planeta, vai acabar o cosmos, vai acabar o fim do mundo. Nada disso. Todos os seres humanos são imortais. Ser humano não acaba nunca mais. A questão é que alguns vão estar com Jesus na eternidade, no céu, nas ruas de ouro, e outros vão estar com o diabo no lago de fogo e enxofre, onde há pranto e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É para lá que Deus quer que as pessoas vão? Não. É para isso que Ele enviou Jesus, para morrer a nossa morte, levar os nossos pecados sobre si, e através da sua perfeição, nos tornar aceitáveis diante de Deus. Agora, mesmo que Deus nos ame e tenha feito isso através de Jesus, eu preciso dar uma resposta positiva a isso. Eu preciso. Por isso que a frase da semana é: a graça anula o mérito, mas não o esforço. A graça anula o mérito, mas não o esforço. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus quer nos salvar. Agora, uma vez salvos, a gente tem que conservar a nossa salvação no meio de uma geração perversa. E que bom se o diabo estivesse trabalhando só lá fora, mas o diabo está trabalhando aqui também. E hoje eu orava e dizia: Senhor, ajuda-nos com relação à perseguição interna, porque ela é muito pior do que a perseguição externa. Quando você é traído por um ímpio, você diz: ele é ímpio. Mas e quando você é traído por uma pessoa que toma ceia contigo, que diz paz do Senhor e bate no teu bracinho? É moleza? Não, não é. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o maligno está trabalhando como nunca nessas duas fases de uma estratégia: levar todo mundo para a casa dele. Esse é o triunfo de Satanás, é conseguir levar pessoas, imagem e semelhança de Deus, levar para a sua casa, porque ele sabe que de lá nunca mais vão sair. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, vamos ficar firmes, vamos ficar firmes, vamos ficar firmes na nossa fé, resistir o leão que brama ao nosso derredor, resistir ele firme na fé, até o fim, carregando a nossa cruz e crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Aleluia! O diabo vai te tirar da igreja? Ele vai te tirar da igreja? Vai? Não? Eu senti pouca firmeza em alguns. Eu senti assim meio que titubear, assim, cochear entre dois pensamentos. Ei, irmãos, sabe quando que o diabo vai me tirar da igreja? Never. N-U-N-C-A, nunca. Nunca.
nunca mais eu quero saber dele e dos prazeres enganosos que ele tem. Eu só quero Deus, eu só quero Deus, eu só quero santidade, eu só quero morar no céu com Jesus, eu só quero carregar a minha cruz até o último dia. Agora, sou tentado? Sou. Assim como ele disse para Jesus, desce da cruz, ele diz, larga a cruz, rapaz. Tá bom, a Miriam está pedindo uma chance e pedido da Miriam é uma ordem. Vamos lá, você vai sair da igreja? Não! Melhorou bastante. Tá bom assim, meu amor? Glória a Deus. Aleluia. É das minhas, né? É das minhas, não é para menos. Glória a Deus. Vamos às etapas da batalha para a gente encerrar. Vamos às etapas. Eu preciso de voluntários, porque nós temos 15 minutos, e nesses 15 minutos ainda temos que ler uns textos. Vamos lá? O anticristo vai reunir todo o seu exército na Terra Santa. Ele vai concentrar o seu exército na parte sul, na parte central e na parte norte de Israel. Vamos ler isso em Apocalipse 16, 12 a 16. Quem lê para a gente, por favor? Apocalipse 16, 12 a 16. Vai lá, Hilton. Apocalipse 16, 12 a 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem. Então, veja que essa profecia do rio Eufrates, se você vai estudar geografia, isso vai contribuir para a vinda dos muçulmanos. Porque além ali do Eufrates, a maioria das nações são islâmicas. Tá? Então, se você for lá no mapa e descobrir onde está o rio Eufrates, você vai descobrir que vai ser uma passagem não só em relação à Rússia, China, mas principalmente aos muçulmanos que odeiam de carteirinha os judeus. Certo? Então é impressionante isso. Interessante que o rio Eufrates já está secando, ele já não é mais o mesmo, e para piorar para os incrédulos, a Turquia ainda fez uma grande represa do rio Eufrates. Se eles quiserem, fecha a represa lá, seca o rio e passa a pé. Então dá para ser de forma sobrenatural para se cumprir a profecia, e pode ser de forma natural para se cumprir a profecia. O que é certo é que a palavra de Deus não cai por terra. Número 2. Apocalipse 17, 18 fala do ressurgimento da Babilônia. E essa Babilônia precisa ser destruída. E ela vai ser nesse momento. Quem lê para nós Apocalipse 17, 18? Apocalipse 17, 18. Apocalipse, eu estou abanando para o Miguelzinho, não é para os irmãos lá atrás, é para o Miguelzinho. Miguelzinho, ó, de boa. Jorge, presta atenção, Apocalipse 17, 18, entra no capítulo 18 e vai até o verso 4. Apocalipse, capítulo 17, verso 18, entra no capítulo 18 e vai até o verso 4, vamos ouvir a leitura.
E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Muito obrigado. Então vejam aí, antes de acontecer a batalha final, Babilônia tem que ser destruída. Outra coisa importante, quando começa a grande tribulação, o anticristo vai conseguir fazer uma aliança com os judeus. Essa aliança vai permitir com que os judeus retomem aquele local sagrado onde eles querem construir o templo. E hoje ali tem uma mesquita, né? A cúpula dourada. Quando a gente vê as fotos de Jerusalém, não tem como não ver a cúpula dourada. E ali é uma mesquita muçulmana. E o anticristo vai conseguir fazer uma negociação com os muçulmanos, provavelmente em troca de terra, e vai dar terra aos palestinos para que os muçulmanos então deixem Jerusalém deixar de ser uma cidade internacional para ser a cidade dos judeus, ok? Só que, meus irmãos, isto não vai permanecer sempre assim. Vai haver um momento de racha entre os judeus e o anticristo. E nesse período, os gentios vão voltar a ocupar Jerusalém e vão expulsar os judeus de Jerusalém, que é quando eles vão ter que partir para o sul, tá? Vamos ler essa profecia em Zacarias 12, 1 a 3. Zacarias 12, 1 a 3, por favor, quem é que lê para a gente? Zacarias 12, 1 a 3. Bem pertinho de Malaquias. O Rodrigo vai ler Zacarias, capítulo 12, verso 1 a 3. Olha essa profecia que interessante. Pode ler, Rodrigo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. E essas nações oprimirão os judeus e empurrarão eles para o sul. Por favor, Mateus 24, 16, Jesus profetiza isso. E eu queria explicar para vocês que área é essa. Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Que montes são esses? São montes que ficam entre 50 a 100 quilômetros de extensão ao sul de Jerusalém. E ali estão a cidade de Bosra e a cidade de Petra. E para esse lugar os judeus vão se refugiar, porque eles têm fortalezas lá. Eles têm bases bélicas muito grandes, porque Israel tem o exército mais poderoso da terra. E nessa região sul, eles têm ali bases muito bem protegidas, porque, como vocês sabem, tem o Egito, tem a Jordânia, tem o mar também, pode vir
por ali o inimigo, então eles têm bases muito fortes e para lá eles vão fugir e se cumprir esta profecia de Jesus, mandando eles fugir para esses montes. Outra coisa muito importante, esse momento os judeus então vão ficar encurralados. Os exércitos vão vir do norte e vão encurralar os judeus. Só vai sobrar uma alternativa para eles: chorar, se arrepender e clamar por Deus. Eles não vão ter outra alternativa. Exércitos poderosíssimos vão estar cercando eles por todos os lados. E agora só resta uma coisa: olhar para cima e clamar por socorro. Então eles vão se arrepender dos seus pecados e vão chamar pelo Messias. Chamar pelo Messias. O que vai acontecer? O Messias virá. Quem é que lê Zacarias 12, 7 a 9 para a gente, por favor? Apocalipse, capítulo de número 12, 7 a 9. Rápido que nós temos 4 minutos ainda. Zacarias 12, 7 a 9. Quem lê? Vai lá, Ailton, por favor. Zacarias, capítulo 12, 7 a 9. Preste atenção no detalhe. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou lugar, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então Jesus começa vencendo do sul, retoma Jerusalém, e só falta um lugar agora. Qual é o lugar? Armagedon. E ali então vai acontecer esta grande batalha. Rapidinho, Abacuque, capítulo 3, 13. Rapidinho. Ailton, já procura Zacarias 14, 3 e 4. Alguém já procura Apocalipse 16, 17 a 19? Apocalipse 19 e 20, e depois nós vamos ficar de pé e vamos encerrar. Mas antes, Abacuque, capítulo 3, verso 13. Abacuque 3, 13. Que diz a palavra do Senhor: Para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Glória a Deus, esta profecia se cumpre, porque lá vem o cavalo branco, e nele está sentado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele vem com triunfo e com poder para a destruição de todos que ali estiverem. Destruídos todos no vale de Armagedon, destruído todos no exército, os exércitos no vale de Armagedon. Aí é que vem a expressão, a grande ceia de Deus. O que Deus vai fazer? Vai chamar as aves de todo mundo para as aves, porque onde estiverem os abutres, aonde estiver o cadáver, obrigado, aonde estiverem os cadáveres, aí estarão os abutres. É essa profecia que vai se cumprir. As aves vão ter muito trabalho para limpar aquele vale de novo, mas é elas que vão fazer esse serviço, e eu acredito que esta é uma profecia literal, assim como eu também acredito que haverá sangue até a altura do freio dos cavalos, mais ou menos 1,20 m, e eu também acredito nisso, porque é muita gente morrendo num vale só. Então, eu também acredito que isso é literal. Vamos para Zacarias 14, 3 e 4, faz favor. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém,
para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. O que está acontecendo? Vencida a batalha no norte, Jesus volta para Jerusalém, onde está o Monte das Oliveiras, e faz o cumprimento dessa profecia. Ele coloca os seus pés sobre a cidade se fende ao meio. Apocalipse 16, 17 a 19, quem vai ler? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou Deus, e a grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aproveita e já lê 19 e 20, Jorge, por favor, e depois da leitura dele podem se levantar, que nós vamos ler Apocalipse 17, 14, mas aí eu vou ler aqui e nós vamos orar. Apocalipse 19 e 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Muito obrigado, podem se levantar. Aqui, diante do monte, existe lá embaixo, porque do Monte das Oliveiras até a cidade de Jerusalém, existe um vale, e lá embaixo corre um rio. E é neste vale, debaixo do Monte das Oliveiras, que haverá o julgamento das nações, ok? E agora, para encerrar, é o que dá para fazer hoje, Apocalipse capítulo 17, verso 14, e nós vamos orar e terminar cantando depois. Apocalipse 17 e 14, engatilhe o glória a Deus aí, por favor, deixa engatilhado, olha o que diz esse texto: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Glorificado seja o nome do Senhor. Você quer se dar bem na vida? Esteja com Jesus, esteja do lado dele, esteja com ele reinando na sua vida, e tudo vai terminar bem. Querido Pai, nós seguramos nossas mãos santas, levantadas ao céu, para te agradecer, porque a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é reveladora, a tua palavra é preciosa, a tua palavra enche a nossa alma de esperança, de alegria e de descanso. Pai, a gente não precisa se agitar, por mais que pareça que o mal está triunfando, é mentira, o bem triunfará, Jesus triunfará, a igreja triunfará, Israel triunfará, a tua palavra se cumprirá plenamente. Por isso nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Por isso nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. E por isso nós te servimos. E vamos ficar firmes até o fim da nossa vida, porque nós não temos mais nada com Satanás. Em nome de Jesus, louvemos o Senhor. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso. Te dar glória é o nosso prazer. Te adorar é o nosso prazer. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor. Pai nosso no céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, Aleluia. vontade seja feita Venha o teu reino. na terra. Aleluia. Como é No céu, deixa o céu descer. na terra, como é nos céus, deixa o céu descer. Deixe o céu descer. Deixa o reino de Deus. Deixe o céu descer. Venha o teu reino. O reino dos céus venha sobre nós. Deixe o céu descer. Deixa, Senhor. deixa o céu descer. Sabe por quê? Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Glória a Deus. Deixa o céu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Amém, amém. Queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos e irmãs de Vacaria, de Caxias do Sul, de Santo Antônio das Missões, Curitiba, Sarandi, Rio de Janeiro, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, em Acorá, Novo Barreiro, muitos Capões. Glória a Deus por todos vocês. Esperamos vocês também para domingo, 9 e 19 horas, estar com a gente. Que Deus abençoe a todos. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Amém. Está encerrado o nosso culto.